Olá a todos! Sejam todos bem-vindos a mais um programa pela Bíblia, perguntas e respostas. Eu quero começar dando um olá bem especial junto com vocês para o nosso querido irmão, o pastor, também professor Edson Reis, que é conhecido como o ancião Edson Reis. Olá, meu querido irmão Edson! Olá, Mauro! Que bom estarmos juntos novamente. Que bom! Mais um ano estamos aqui caminhando pela Bíblia. Deus abençoe a todos vocês. Vamos juntos a partir de agora. Vamos lá então, a pergunta, olha que interessante, essa pergunta vem de muito longe, vem de uma terra maravilhosa, incrível, que é da África, o nosso amado irmão Nelson Lutuíma, que manda esse e-mail da África perguntando, aliás, um forte abraço para os nossos queridos irmãos da África. Quem são os espíritos em prisão a quem Jesus pregou durante a sua morte? Vamos lá, perguntando de novo. Quem são os espíritos em prisão a quem Jesus pregou durante a sua morte? Irmão Edson, nos ajude pela Bíblia. Que o Espírito Santo de nosso amado Senhor Jesus Cristo esteja conosco para aprendermos agora o que a Bíblia ensina. Bom, o texto aí que o irmão ele traz é 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante, onde é um texto de dificílima interpretação, um texto discutido aqui nos últimos 2000 anos de história da igreja, mas que a gente vai tentar desvendá-lo aqui no nosso canal pela Bíblia. Grande abraço ao Nelson Lutuíma, que está na África. Deus abençoe a você, Nelson, e a todos que têm acompanhado o nosso canal pela Bíblia. O texto nos diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 almas foram salvas através da água. Olha que interessante. O texto diz que Jesus foi morto na carne, ficou morto na carne. Mas diz que durante o período de morte na carne, ele foi vivificado no espírito. E ele esteve em determinado local e pregou aos espíritos em prisão. A palavra grega aqui usada é arauteou, né? Ou seja, fez uma proclamação. Nós temos duas linhas de raciocínio. A primeira, que eu não concordo muito. A primeira é que pela morte de Jesus foi testemunhado àqueles espíritos que estavam presos, conforme nos diz o livro de Judas, que nós podemos considerar agora já, não só Judas, como também Pedro, né? No livro de 2 de Pedro, capítulo 2, a gente começa já que estamos aqui no livro de Pedro, vamos lá para o livro de 2 de Pedro, capítulo 2, onde ele diz assim, olha, ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes precipitando-os no Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Esse é um texto. Esse texto é correspondente a Judas, versículos 6 e 7. Bom, então existe uma linha de raciocínio que pela morte de Jesus, Jesus proclamou a esses espíritos que estavam em prisão que eles foram derrotados. É uma linha que é aceitável, mas exatamente, para mim, não corresponde com o texto. O texto é claro em dizer que Jesus, embora estando morto, ele esteve presente, o texto é claro, ele esteve presente e pregou aos espíritos em prisão. Então é só a gente ler no texto hebraico, no texto grego, tá? Que eu disponibilizo aqui agora, e a gente vai dar uma olhadinha na fala, para que a gente não se perca. Então, o texto grego nos diz assim, ó, porque também Cristo uma vez sofreu uma vez quanto aos pecados do justo,
em lugar dos não justos, para a fim de que haja conduzir para Deus, pudesse conduzir a Deus, tendo feito morrer por um lado, tendo sido posto à morte, isto é, na carne, tendo sido feito vivo por outro lado, isto é, vivificado em espírito, e em com por qual também aos que em guarda espíritos estavam jornadeado, araueutou, foi e proclamou aos espíritos em prisão, pregou aos espíritos em cárcere. Então veja que o texto é claro em dizer que Jesus, durante o momento em que ele esteve morto, na carne, mas ele vivificado pelo Espírito, ele esteve em um determinado local, onde ele proclamou que a sua morte tinha sido vida para a humanidade. Então, eu sei que existem muitas coisas que nós não entendemos na nossa lógica. Talvez alguns não creiam, não entendam, mas o texto ele faz uma relação clara entre 1 de Pedro 3, 18 e 19, com 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, onde fala sobre os espíritos que estão no Tártaro, tá? Que algumas Bíblias traduzem erroneamente por inferno. O Tártaro, segundo a mitologia grega, era a prisão de titãs, e a mitologia se inspira nesse relato bíblico. Então, Jesus, ele proclama a esses espíritos que a sua morte venceu o pecado. Exatamente qual é a mensagem que ele proclama, nós não sabemos. Esta parece ser a linha mais lógica e razoável, Nelson. Nós não temos como entender todas as coisas que a Bíblia nos diz, mas a julgar por uma análise textual, nós percebemos que isto aconteceu. Como foi que aconteceu, ancião? Não, nós não sabemos. A Bíblia simplesmente diz que ele foi morto na carne e foi vivificado pelo Espírito e ressuscitou ao terceiro dia em carne, não em espírito. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado você, Nelson, e a todos vocês que estão caminhando com a gente pela Bíblia. Lembrem-se, algumas coisas nós temos que ter a humildade de dizer, não sabemos plenamente. Algumas coisas nós temos que ter a humildade de fazer como disse o nosso amado irmão Paulo. Agora nós estamos vendo como que através de um espelho. O espelho naquela época era um espelho de metal, onde eles não conseguiam enxergar tão bem quanto nós vemos hoje nos nossos espelhos. Mas Paulo diz, chegará o momento em que nós entenderemos plenamente. Eu sei que existem algumas passagens de difícil compreensão na Escritura, mas eu creio que nós podemos nos bastar por aqui. Aquilo que a Escritura diz, nós reforçamos. Para onde a Escritura não diz, nós nos calamos. Ela diz, esses espíritos eram que estavam aprisionados desde os dias de Noé. Pedro dá testemunho que esses espíritos são aqueles que estão no Tártaro. Judas também dá testemunho de que estes são os que estão no Tártaro. Portanto, podemos entender plenamente, pelo menos neste momento, pode ser que o nosso entendimento mude amanhã, mas aparentemente são aqueles anjos que pecaram, que Deus não tolerou e que ficaram presos em uma situação muito mais complicada do que Satanás ficará durante os 1000 anos. Deus abençoe, Nelson, Deus abençoe todos vocês. Mauro, um grande abraço, fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma vez aprendermos direto pela Bíblia, como sempre nosso Senhor Jesus queria que fosse, né? Não pela ideia de homens, mas direto pela Bíblia. E obrigado também ao pastor Edson Reis por trazer aí a explicação na palavra de Deus para que nós tivéssemos assim uma informação precisa direto da Bíblia sobre esse assunto. Obrigado, meu irmão, e principalmente obrigado ao nosso Senhor Jesus. Muito bom, gente. Você pode se inscrever aqui no canal pela Bíblia. Não se esqueça, inscreva-se. Você se inscrevendo,
o canal vai cada vez mais longe, levando luz para as pessoas. Nós estaremos de volta, se o nosso Pai amado nos permitir, no próximo programa. Um abraço carinhoso a todos e até o próximo programa!